Pode começar, pessoal. Então, bom dia a todos. Nosso grupo é formado aqui pelo Bruno, por mim, Caio, o Matheus e o Yuri. A gente projetou um suporte para 2 monitores. Pode passar, Yuri. Primeiro eu vou falar do projeto informacional. Essa imagem que eu coloquei aqui é um projeto de pistão a gás. O nosso projeto ele foi baseado nesse daqui, de forma que possa diminuir os custos, de forma que a gente vai projetar para diminuir os custos do projeto. Nesse último ano que a gente teve, né, de pandemia, aumentou muito a demanda de trabalho em casa. E o nosso projeto vem com o intuito de promover ergonomia para essas pessoas, para que a estrutura que eles tinham no trabalho, eles possam ter em casa também. E aqui, como eu falei, tem um projeto de pistão a gás. O nosso projeto não vai usar pistão a gás, porque é muito caro, e ele vem com o intuito de baratear e poder chegar para essas pessoas que estão trabalhando em casa agora. Pode passar. Aqui é o nosso croquis de como a gente pensou inicialmente como vai ser nosso projeto. A gente desenhou à mão e colocou aqui. Pode passar aí. Aí a gente vem com a nossa meta, que a nossa meta é suporte para 2 monitores de 8 kg cada, com possibilidade de ajuste de posicionamento, de forma que promova o conforto ergonômico de acordo com a NR17. Como eu falei, né, a gente quer promover a ergonomia das pessoas, e na NR17 tem várias coisas que falam, que é a distância que a pessoa deve estar posicionada do monitor, o ângulo que deve chegar na vista da pessoa. Então, são vários termos que são encontrados na NR17 que o nosso suporte visa atender. Aí aqui está a nossa árvore de funções, que tem os sistemas, os subsistemas e os componentes, que a gente já tinha mostrado anteriormente, a gente não fez alterações. Pode passar. E o nosso DFML top-down, que a gente considera os subsistemas e os efeitos de falha que esses sistemas podem ter, que a gente vai por grau de severidade, que é tabelado, e soma de acordo com cada subsistema, de que forma que pode afetar no subsistema. Pode passar. E aqui o nosso bottom-up, que a gente já considera cada elemento separado, que a gente coloca a função dele, o potencial modo de falha, a severidade desse potencial modo de falha, como a gente pode tentar evitar esse modo de falha com ocorrência, e como a gente quer fazer a análise para tentar diminuir esse RPN, com o que eu vou falar agora sobre o plano de ação. Pode passar, Yuri. Aí no plano de ação, a gente colocou cada elemento aqui, de forma que a gente possa fazer a análise para tentar corrigir os erros que foram encontrados no DFMEA Bottom Up. E mais para frente o Yuri vai falar dos cálculos que a gente fez em cada elemento e o resultado que a gente chegou. A gente chegou numa redução de RPN que antes era maior e a gente conseguiu diminuir para cada elemento. Bom, e com o avanço do nosso projeto, a gente chegou ao final com esse protótipo digital. Se a gente tivesse com essa matéria na faculdade, a gente teria condições aí de estar elaborando um protótipo físico, visto que a nossa ideia foi baratear e diminuir o processo de fabricação, né? Então, a gente teria condições, mas hoje a nossa apresentação ficou apenas com um protótipo digital. Então, eu venho adiantando para que a gente possa ter essa visão geral do produto final acabado. Pode avançar. E aí é que a gente tem a nossa vice explodida, né? E aí ela conta aí com as nossas listas de item, de cada elemento que foi utilizado nessa montagem. Então, a gente tem alguns elementos que foi elaborado por nós, visto referências de outros fabricantes de produtos similares, e dimensionamento nosso, a gente chegou a alguns tipos de elementos, e outros a gente puxou do repositório de peças mecânicas, visto que são itens padronizados aí, como elementos de ligação, que são porcas e etc. Pode avançar. De desenho técnico, a gente tem aí nossa primeira peça, que é o suporte central, esse que vai fixado à parede.
E de processo de fabricação, como a gente visou aí baratear o custo, a nossa ideia era de se comprar chapas, que ela já vem pronta, e para diminuir a soldagem, não precisar de processo de fabricações muito avançado, a nossa ideia foi trazer a equinagem, né? Que seria a dobragem dessa chapa. Então, a gente precisaria aí já de um material com uma boa ductibilidade. A gente vai falar do material um pouco mais à frente. E, além disso, para a elaboração dessa peça, seria necessária aí a furação. Agora, a gente tem aí os elementos de ligação, no qual a gente tem algumas peças aí de repositório e tem dando ênfase no elemento número 1, que é um pino de dobradiça, que para ele a gente utilizaria aí um processo de usinagem, de torneamento, e eu vou dar uma ênfase maior um pouco mais à frente. E aí ele todos os elementos estão cotados para que possa ser fabricado posteriormente. Pode avançar. A gente tem a viga, que compõe nosso braço. Como eu citei, a ideia é que se obtenha em barras, tubos quadrados, né, comprado direto do fabricante. Normalmente vem em grandes comprimentos, geralmente 6 metros. Isso a gente vai citar um pouco mais à frente, que relaciona a barateamento de custo. Então, quanto maior nossa produção, também a gente consegue baratear ainda mais o custo. E o processo continua o mesmo, né, que seria o corte, visto que essas barras vêm em longos comprimentos, e a furação também. Pode avançar. E, por fim, a gente não conseguiu fugir muito. A gente precisou entrar aí com solda na parte do suporte VESA, essa que vai ligado ao monitor, já que a gente precisava aí de um ajuste de angulação. E para a gente, por ser um elemento com uma severidade alta, a gente precisou aí de um coeficiente de segurança bom. Então, por isso, a gente utilizou a soldagem. Pode avançar. Bom, como eu dei ênfase aí no processo de fabricação, a gente trouxe aí a modelagem em CNC, né? Então, a gente já tem a programação executada e para uma pastilha em específico, mas a programação já está pronta, então aí no CNC ele faz o faceamento, faz o desbaste, faz o rosqueamento. Isso a gente utilizou um tarugo de 1,25 de polegada, que é facilmente encontrado aí no mercado. Então, a gente buscou viabilizar todos esses aspectos. Pode avançar. E aí, a gente fez essa programação de CNC utilizando o Fusion, e ele elabora aí esse setup final. Então, a gente pode exportar esse arquivo de programação CNC para qualquer tipo de máquina, e a gente utilizou aí a máquina que se encontra na UTF, que ela tem limite de rotação, e a gente encontrou aí um tempo de fabricação de 5 minutos. Pode avançar. E esses 5 minutos é importante para a gente poder estimar um preço de custo. Então, aí foi calculado aí um custo de produção por peça, que relaciona aí custos improdutivo, de material, reposição, custo de operador, e a gente chegou a um valor de R$ 4,90 por pino. Essa seria, então, a nossa matriz de custo. Ela tem um destaque para 2 componentes que acabam aí consumindo 50% de todo o valor, e são eles, então, o suporte do padrão VESA, que ele chega num valor de R$ 74,40, atingindo 24% dos custos, porém ele atinge também uma severidade 9. Ele acaba sendo caro, principalmente pelos detalhes que ele envolve. Então, como o Matheus falou, ele vai estar fazendo uso da solda, e também pela precisão nos processos, uma vez que a furação dele, para estar atingindo aí os requisitos do padrão VESA, acabam sendo mais detalhadas. Outro elemento também que consumiria bastante seria o do braço, a viga, no caso, que atingiria aí R$ 84,20, atingindo 26% dos custos do projeto, e com a severidade de 8. E isso ocorre principalmente pelo volume de material, uma vez que são 8 elementos dentro do projeto, e também a severidade relacionada aí à responsabilidade de sustentação. Esses custos, a gente acredita que conseguiria enxutar ainda mais eles, uma vez que
tivesse, então, a compra de material em larga escala. Pode passar. Bom, aqui seriam, então, alguns modelos disponíveis no mercado. Eles trabalham normalmente em dois formatos. Ou apoiado na mesa, ou utilizando a mesa como fixação, acabam sendo mais baratos. A gente encontra, como, por exemplo, aquele modelo de baixo ali, que ele seria, então, R$330, porém, ele não possibilitaria erguer um monitor e abaixar o outro. Ele trabalharia apenas de forma síncrona. O de cima, então, seria um suporte que tem para apenas um monitor, no valor de 380. Então, para estar se igualando ao nosso projeto, precisariam de dois desse, que já gerariam aí em torno de quase R$800. Um suporte que atenda essas necessidades de duplo monitor fixado na parede, ficaria, então, em torno de 820. Pode passar. Esse que seria, então, a simulação de alguns movimentos do nosso projeto. Agora ele está movimentando ali no lado direito o suporte VESA, garantindo, assim, dentro da NR17, todo o ajuste de ângulo, tanto para baixo quanto para cima. Ele passa agora a movimentar a outra haste, garantindo aí o deslocamento do monitor. E, por fim, também a rotação do padrão VESA. A operação, então, acaba sendo feita de forma manual, com os ajustes que a gente demonstrou ali no vídeo, sendo eles, então, na vertical, na horizontal e também angular. Quanto à manutenção do produto, acaba sendo muito simplificada, através, então, da manutenção preditiva, por meio da lubrificação dos elementos que sofrem atrito, e também da corretiva, através da substituição dos componentes. Porém, essa manutenção corretiva, dificilmente ela vai estar acontecendo, uma vez que o formato em que o produto trabalha não é considerado aí elevado no número de ciclos e também nenhum esforço excessivo. Então, acaba sendo bem simplificada a manutenção. Pode passar? Então, para análise do problema, nós decidimos usar as duas ferramentas, análise analítica, através das equações que nós vimos em mecânica dos sólidos, principalmente, e aí também a análise numérica com o uso do software do Solid Edge. Então, para análise analítica, nós escolhemos o padrão VESA, que vai a fixação do monitor, principalmente pela facilitação das forças que nós temos atuando nele. Então, nós fizemos um corte aqui na seção AA, referente a essa meia-lua aqui da catraca, que nós chamamos no DFME e no plano de ação. Nós fizemos o corte a partir desses dois furos e traçamos a área total referente a esse corte. Então, através do peso do monitor, do peso máximo dos monitores que está descrito no documento, nós destacamos um monitor de até 8 kg, então nós temos uma força-peso de 78,4 newtons e uma área dessa seção correspondente a 130,3 milímetros quadrados. Então, com o uso do gráfico de concentração de tensão em furos, que é o maior problema do padrão VESA, principalmente pela quantidade de furos e da tensão que ele vai suportar aqui devido a essa força-peso, nós utilizamos essa forma de análise nas concentrações de tensões, com um raio de 2,5, sendo o raio do furo, e esse comprimento de 36,06, como está expondo a desenho da seção aqui. Então, nós temos uma tensão máxima de 1,68 megapascal e uma tensão média de 0,6 megapascal que foram encontrados. Então, nós temos um coeficiente de segurança para o VESA que ficou bastante alto, então a gente consegue ver que a parte que era o problema da solda tende a não ser um problema em questão de carregamento, visto que até a parte inteira, uma parte maciça do VESA terá um coeficiente de segurança muito alto, então, como geralmente a solda é de um material parecido, então nós teremos uma segurança
em relação à solda, então não foi uma preocupação tão grande do projeto. Para análise numérica dos elementos, nós separamos um vídeo aqui no Solid Edge com algumas das tensões que nós gostaríamos de mostrar. Eu vou acelerar um pouco aqui, é um pouco demorado. Nós temos as maiores concentrações de tensões nesses elementos aqui do pino da parede, no pino roscado, e também no pino do padrão VESA, como está mostrando o zoom aqui. Nesse caso, nós estamos usando as tensões principais, e a tensão máxima encontrada foi 21,5, justo nesses dois elementos mostrados. Então, agora, na tensão máxima de cisalhamento, nós também obtivemos os mesmos resultados. Nós não fizemos uma malha tão fina assim, nós não tínhamos esforços tão grandes já. Nós tínhamos feito algumas simulações anteriormente, então o tamanho da malha não fazia tanta diferença. Matheus, pode mutar teu microfone? E a tensão de von Mises, também nós obtivemos um valor de 20,7, também bem muito abaixo do que o valor do que o material pode aguentar. E com relação ao fator de segurança de todo o projeto, nós temos um valor de 12,7 em grande parte do sistema inteiro. Então, para a conclusão, nós buscamos principalmente baratear o projeto e usar uma grande gama dos processos de fabricação que nós vimos durante o curso. Então, através desses processos de fabricação, o barateamento foi possível, como o Bruno conseguiu mostrar em comparação aos preços que a gente tem dos elementos atuais no mercado, com algumas peculiaridades em questão da NR17, que foi nosso objetivo principal de alcançar a ergonomia conforme ela especifica, igual a algumas normas também da Fiocruz, que é um instituto de pesquisa, como nós destacamos na nossa primeira apresentação. E nós tentamos dar o máximo de movimento possível com esses elementos de fixação um pouco mais rudimentar, já que os projetos com o pistão conseguem proporcionar uma maior quantidade de movimentos possíveis, já que ele fica livre no espaço. E nosso processo de manutenção também, nós conseguimos destacar a facilidade e principalmente a questão dos cuidados fica até facilitada, mas em questão de fratura de componente, por exemplo, como nossos coeficientes de segurança estão muito altos, a gente não vai ter um problema. Acreditamos que não vamos ter problema com questão de troca de peças. E seria isso.